Então, estamos iniciando aqui a terceira parte, né, do vídeo Alternativas Energéticas na União Europeia após a guerra da Ucrânia. Isso é um trabalho do Instituto Militar de Engenharia da disciplina Bioenergia, né, da professora Dr. Science Vilma de Araújo Gonzalez, e eu, Otávio de Santos Gouveia Filho, inicio essa terceira parte mostrando um estudo de caso da Dinamarca. Só fazendo um link das duas primeiras partes, mostramos a dependência energética da União Europeia e com ênfase na transição energética, que numa primeira parte vai se efetuar até 2030 e numa segunda até 2050, em que chamam de net zero, né? Ou seja, a Europa desejando não ter mais emissões de gases de efeito estufa, principalmente do CO2. Por que eu optei nessa terceira parte por mostrar o estudo de caso da Dinamarca? Porque ela, à frente da União Europeia como um todo, deseja chegar a atingir a neutralidade em carbono em 2035. E para isso a Dinamarca conta com uma grande intensificação da atividade eólica offshore. Então a ideia é que esses coletores, né, de energia eólica transformem a energia elétrica em hidrogênio. O hidrogênio é o foco, né, dessa transição energética europeia. E ainda falando do estudo de caso da Dinamarca, percebam essa questão aqui envolvendo a produção solar de energia fotovoltaica. Isso na Dinamarca. Ainda se fala da importância nesse país nórdico europeu da política para os resíduos sólidos urbanos, né, chamados RSU. Então, a Dinamarca tem a política de incineração desses resíduos e posterior captura de CO2. O CO2 será coletado em tanques, né, pressurizados e enviados para o Mar do Norte. Isso é de interesse, um interesse ambiental das empresas de petróleo que vão usar os poços em desuso para guardar, para estocar esse CO2, diminuindo o efeito estufa, né, o aquecimento global, especificamente pelo CO2. Aqui, ainda falando da Dinamarca, mostrando uma característica da energia eólica, que é a dificuldade em estocar eletricidade, né, em estocar energia elétrica, por conta de uma propriedade típica, tanto da energia solar como da eólica, que é a chamada intermitência, ou seja, nem sempre tem vento, nem sempre tem sol. Então, em vermelho, tanto à esquerda aqui como à direita, um mapa da Dinamarca, e mostrando aqui à esquerda de quando há excesso de vento, ou seja, uma superprodução de eletricidade, a Dinamarca se dá ao luxo de enviar eletricidade para a Alemanha e Holanda. Então, essa seta aqui seria a Dinamarca enviando eletricidade para a Holanda e aqui saindo a eletricidade da Dinamarca para a Alemanha, isso no caso do excesso. No caso da falta de vento, caracterizando essa alternância, essa intermitência, a Dinamarca pode precisar importar da Alemanha eletricidade oriunda do carvão ou importar da Suécia eletricidade produzida por meio nuclear. Então aqui setas entrando, né, da energia eletronuclear da Suécia, fornecendo a Dinamarca na falta de vento, e aqui a Alemanha fornecendo à Dinamarca energia elétrica produzida a partir do carvão. Então essa intermitência é uma característica importante que estou destacando da energia eólica. Claro que ocorre isso com a solar também. Mostrando agora na França a vantagem da produção local, né, esses coletores de energia solar fotovoltaica num estacionamento e essa energia elétrica produzida por coletores solares sustentando esse prédio aqui ao lado desses coletores, ou seja, uma produção local. Né? Então, a energia renovável sendo produzida no próprio local de consumo, isso evita os problemas envolvidos com a transmissão da eletricidade, eliminando o custo de transporte dessa energia e eliminando também perdas nas operações exatamente de transferência e estocagem. Falando agora da Finlândia, um outro país nórdico, do norte da Europa, no caso, em que a rigor estaria acima dessa seta aqui, né, o mapa da Finlândia. Ela como mostra esse mapa mundi de insolação solar, de irradiação solar, as áreas em vermelho, né,
com maior capacidade de insolação, de geração de energia solar fotovoltaica. Faço destaque aqui do Nordeste brasileiro e do Brasil como um todo, essa região central e nordeste do Brasil. Mas, enfim, falando da Europa, aqui uma muito pequena insolação, ou seja, a energia solar não contempla, por exemplo, o estudo de caso da Finlândia. Então, mostrando que nessa alternativa energética da União Europeia, a Finlândia é um caso típico de uso de energia nuclear local lá na Finlândia. Ela tem essa produção de energia nuclear numa usina chamada de Loviisa, né? E chega a produzir 28% da energia elétrica industrial da Finlândia. A eletricidade nuclear, por isso estou falando dela, tem a vantagem enorme de não gerar CO2 e por isso é ferramenta útil, né, na transição para os renováveis. Falarei isso agora na conclusão. Nesse caso específico da Finlândia, os resíduos são guardados a 110 metros de profundidade, abaixo do nível do mar, e a energia solar fotovoltaica não é suficiente para a transição energética na Finlândia. Daí eu ter destacado esse estudo de caso específico desse país nórdico. Então o país já dispõe de centrais nucleares instaladas e usará essa energia elétrica nuclear para ajudar na transição para uma net zero em 2050. Agora falando de novo da União Europeia como um todo, as propostas de integração, né, energética até 2050. Fica a ideia da geração local de bioenergia, ou seja, energia a partir da biomassa, que a energia renovável seja produzida no próprio local de consumo. Isso é um consenso na União Europeia, porque elimina os custos de transporte e, claro, já comentamos, elimina as perdas nas operações de transferência e estocagem. E agora, tentando resolver a questão, né, de integrar essas energias renováveis, surge ele com o papel principal aí nessa transição, o hidrogênio, porque ele resolve o problema da intermitência e permite, enfim, uma, entre aspas, né, estou botando aspas aqui, uma estocagem da energia elétrica a partir das formas intermitentes eólica e solar. E a energia eólica é intermitente, devendo por isso ser alternada com a solar, que também é intermitente, a hidrelétrica e nuclear. Destacando aqui que a hidrelétrica e a nuclear têm a propriedade de estocar energia. Então, o hidrogênio, e agora eu estou fazendo esse destaque aqui, abranda essa intermitência, típica da eólica e, claro, também da solar. Então, o hidrogênio serve para abrandar isso, entrando como armazenador de energia. Esse é o grande papel do hidrogênio. Viabilizar, resolver, melhor assim, a intermitência da energia eólica e da solar. E falando um pouco agora especificamente do hidrogênio, nessa proposta de integração energética da União Europeia, as rotas para obter o hidrogênio. É muito falada a eletrólise da água, né, em que gera hidrogênio, e também aí entra a eletrólise alcalina clássica e tem uma eletrólise que usa a PEM, né, Polymer Electrolyte Membrane, né, membrana polimérica eletrolítica. Mas esses dois casos são de produção de hidrogênio por eletrólise. Existem os ciclos termoquímicos, como a pirólise, por exemplo, em que gera-se hidrogênio também, né? E tem a geração de hidrogênio com calor, né? E fazendo, enfim, essa geração nos chamados ciclos termoquímicos. Mas destaco essa tríade aqui, porque essa tríade é toda da bioenergia, que é o título da disciplina, ou da biomassa. Então, a biomassa sofrendo gaseificação, ela pode sim gerar hidrogênio. Os biocombustíveis, né, os combustíveis vegetais sofrendo reforma, né, eles podem ser também geradores de hidrogênio. E os resíduos, falamos atrás aí dos resíduos sólidos urbanos, podem ser também geradores de hidrogênio por processos biológicos. Essa tríade, né, em resumo, contempla a disciplina bioenergia, ou seja, são fontes de hidrogênio a partir da biomassa. Propostas de integração da União Europeia, falando do hidrogênio como centro dessa proposta de integração energética, tem várias formas de chegar ao hidrogênio,
né? Solar fotovoltaica, enfim, a energia elétrica, a eletrólise da água, a solar térmica e a nuclear gerando calor e acaba que aqui gerando hidrogênio também, né? E os diversos usos do hidrogênio, né? Veículos a combustão interna, geração de eletricidade para turbogeradores, geração de calor, né? As células a combustível, que vou abordar em aulas à frente, né? E as atividades chamadas de atividades suporte, que é exatamente a integração, né? E a integração de vários sistemas eu quero abordar à frente aí. Aqui nessa tela abaixo, né? Mostra-se a biomassa, o etanol, podendo ser gerador, né? Aqui, ó, de líquidos, gases, reforma a vapor, está marcado em vermelho aqui. Aqui mostrando que a hidrogenação do CO2 ela pode gerar o metanol, né? Que serão chamados e-fuel, né? O e-fuel é exatamente a geração de metanol a partir da hidrogenação do CO2, é o que mostra essa tela. Os carreadores líquidos de hidrogênio, né? Eles têm o objetivo de levar o hidrogênio a grandes distâncias e são dois dos principais carreadores, a amônia e o metanol. Percebam que nessas reações marcadas com a chave em rosa, na formação de amônia e depois na desidrogenação da amônia, o hidrogênio na formação da amônia é reagente e depois 3 moléculas de hidrogênio nos produtos. A mesma coisa ocorre aqui abaixo da tela, onde temos formação do metanol e desidrogenação do metanol. 2 reações marcadas com a chave em rosa. E na formação do metanol, o hidrogênio primeiro à esquerda e depois na desidrogenação do metanol, o hidrogênio à direita, mostrando que ele antes é reagente e depois é produto, mas enfim, tanto a amônia como o metanol serão carreadores líquidos do hidrogênio. Aqui mostram-se 2 outros, né, carreadores de hidrogênio, especificamente aqui o metilciclohexano, que ao se converter em tolueno libera o hidrogênio, e aqui o dodecaídro N-etilcarbazol, que é um mecanismo de liberação do hidrogênio. O outro e talvez o mais importante desses carreadores de hidrogênio é a mistura do hidrogênio com gás natural, né? O gás natural que já faz uso de infraestrutura existente no mundo inteiro, então isso vai ser uma prioridade. E aqui, na conclusão desse estudo, né, vários fontes de energia, né, marcadas em amarelo, numeradas de 1 a 12, aqui à esquerda da tela, e de 5 a 12, as que estão marcadas em amarelo seriam as energias renováveis, né? E percebam que nessa tela eu marquei em rosa os números 8. O número 8 marcado em rosa à esquerda é a biomassa, e o que mostro é que o 8, que é a biomassa, ela aparece não só, né, na opção em formar, em produzir calor a partir da biomassa, a biomassa aparece também em sistemas mecânicos, ela aparece na geração de eletricidade e ainda a biomassa à direita da tela, embaixo à direita, ela pode ser usada para produzir combustíveis. Enfim, essa conclusão mostra a grande versatilidade da biomassa nessa transição energética para o net zero, para as baixas emissões de CO2. Enfim, concluo dizendo que a transição energética dos combustíveis fósseis necessariamente para uso da biomassa, e essa tela mostra isso, e também a transição energética deseja chegar à grande produção de hidrogênio, porque ele permite que as energias renováveis, principalmente a eólica e a solar, tenham o defeito delas, que é a intermitência, corrigido na forma de hidrogênio, que vai permitir estocar energia. E, por fim, as principais referências usadas nesse trabalho eu envio aos alunos e aos interessados, aos que estudam comigo no IME e alunos meus do IFRJ. Essas referências eu vou enviar em PDF para os senhores. Fica, como sempre, aí o meu e-mail para qualquer contato outro que desejem comigo. Espero ter sido útil. Um abraço a todos.